E aí galera, aqui quem fala é o Primo Flamenguista e vamos aí assistir o Charla Podcast, um corte aqui deles. Vamos reagir a esse vídeo onde eles falam sobre o Flamengo. Será que ele encontrou o time ideal, o elenco ideal para começar a temporada aí destruindo, sendo campeão de tudo? E aí? Só lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição aí. Os créditos vai para o Charla Podcast e vamos aí acompanhar aí. Pra cá, chega. Mas com o Mengão vou me empolgar com outro fator, que eu acho que a reformulação que eu falava que eu achava que tinha que acontecer, aconteceu. Pra mim agora, 2019 é coisa do passado e pra mim o Flamengo No andou. passado já era, pô. Não acho. Não, no passado já era, mas... Já era. O Tite chegou. Você não tem uma Não, mas o campanha time de titular sucesso. eu só senti isso, que aí o Tite. É. Assim, ele terminou jogando com o Luiz Araújo, Não, com o beleza, Cebolinha, mas, por com o exemplo, Pedro. você pega- Eu acho isso. E aí a idade baixou muito. Você pega os titulares de 2019 antes do Tite. Hoje é só Arrasca. Hoje é só Arrasca, beleza. Bizarro. Eu né? acho que eu acho que o Gerson, né? Arrasca o É que Gerson. o Gerson saiu por causa o de Gerson problema bateu. médico, né? Gabigol. Não, bateu e voltou. Não, o titular. Com o Tite. É o O Gerson. Gerson era titular. O O Tite. Gerson Não, era titular. pré-Tite. Por exemplo, pré-Tite você tinha o Gabigol Sim. como titular, o Arrascaeta, o Everton mas Ribeiro ele- já era banco. E assim, É... botou o Gabigol aí, mas o Gabigol nem estava mais sendo titular mesmo antes de Tite chegar, né? Então ele botou assim como se ele tivesse sendo, mas ele não estava sendo mais titular. Bruno Henrique estava voltando ali naquela ascensão, voltou muito bem da lesão, né? Estava atuando muito bem, tanto que teve até um reconhecimento e uma valorização aí do passe dele, devido estar atuando bem. Mas Gabigol não estava sendo titular, não. Ele estava sendo praticamente o que é hoje, substituto de Pedro. O Gerson, Felipe entrando de o sangue. Felipe era reserva. O Felipe Felipe entrava, entrava. o Everton entrava. Então você tá falando... Tem mais algum? Linha de Hoje o defesa? cara tava no Ribeiro elenco. aqui Não, entrando. Everton Ribeiro é mais banco. É. Você, pô, de 11 você tem 3. Então, assim, a reformulação já tava lá. Pô. Não, mas hoje eu acho, pra mim, agora, por exemplo, fica o Arrascaeta, que eu acho que aí é um jogador que você não tem como reformular o Arrascaeta, entendeu? Tipo, pra mim é impossível você achar um jogador da qualidade dele pra posição dele, não tem como. Mas eu acho que o Flamengo botou uma pedra em 2019. Eu acho que isso aconteceu já. Eu acho que é o ano pra isso, assim. 2019 foi legal, muito bom, maneiro demais, histórico. Acho que foi o time que mais jogou bola no Brasil, assim, nos últimos, sei lá, quantos anos? 20 anos. Acabou. Ficou no passado. Mas o negócio é saber se a torcida botou. Eu acho que vai botar. Quem Por não quê? botou Por ainda conta no do passado vai Gabigol, botar. Torcida, cara. Torcida que qualquer... Mas a torcida é assim. Se esse time ganhar, beleza, não vai ser falado. Se esse time não ganhar, vai vir sempre alguém Cara, mas esse time- questionado o Tite, querendo falar, mas o JJ é o quê? Mas é Aí muito alguém... provável que esse time Torcedor, vai né? ganhar. Mas cara. sempre também vai, acho, sempre Eu vai acho acontecer, muito provável que esse time vai ganhar. Eu acho que principalmente dessa questão aí é a própria mídia mesmo, né? Porque, tipo, volta e meia eles ficam falando que o Flamengo sente falta de Jorge Jesus, que isso e que aquilo. Não os meninos aqui, porque eles estão debatendo aqui, estão conversando, dialogando. Mas pronto, esses dias mesmo eu gravei um vídeo de Mano, que é da SBT Esportes, praticamente dizendo que nosso flamenguista ainda estava sentindo falta de Jorge Jesus. E na verdade não, né? Eu particularmente não sinto mais aquela necessidade que Jorge Jesus venha para tentar recuperar o elenco ou coisas do tipo, certo? Então, os meninos aqui estão debatendo, mas tem pessoas que ficam afirmando, né? Totalmente diferente. Vamos aqui voltar então aqui ao React. Mas sempre vai acontecer assim, a gente tem que, acho que, naturalizar isso. Por exemplo, a questão Gabigol/Pedro, eu acho que é algo muito direcionado. Não, em relação sim. aos dois personagens. E é normal. Por tudo que aconteceu. Briga de posição, Agora, estrelas. o restante, por exemplo, quanto tempo você não ouve uma reclamação em relação ao Bruno Henrique ser titular ou não? Tem mais. Não tem mais. Mas tem mais. O Cebolinha. Por exemplo, o O Gerson... Bruno Henrique foi outro que foi titular na temporada Gerson- passada, em algum momento ali. É quando ele volta de contusão. Voltou Até muito o bem, Botafogo, ele é fez o gol do craque. Botafogo. Aí né? ali ele começa a cair de novo. É. Tem outro problema muscular. É. E aí quando ele volta, o Cebolinha já tá no momento melhor. Aí o Tite aproveitou pra levantar o moral do Cebolinha e seguiu. Por exemplo, Mas a o primeira único coisa- jogador de 2019 que tem um salvo-conduto é o Gabriel, cara. É. É o Gabriel, porque assim, que
eu vi muita gente reclamando, por exemplo, do Tite ter mantido o Bruno Henrique naqueles jogos finais do ano passado e o Luiz Araújo no banco. Luiz Araújo e o Cebolinha no banco, se eu não me engano. Então, assim, o único jogador que tem esse salvo-conduto diante da torcida é o Gabigol por tudo que fez. Mas até hoje, por exemplo, se no próximo jogo... próximo jogo não, na semifinal, o treinador entra com o Gabigol na vaga do Pedro, o pessoal ia estranhar. É porque é incoerente. Então, exatamente. Mas, por exemplo, até isso não tem esse salvo-conduto com outros jogadores. O pessoal vai marretar. O pessoal não vai estranhar só, entendeu? E o Tite, meu irmão, mas eu fala acho que ele tá oportunizando. montando o time dele, né? Mas eu acho que agora... Pegou de uma situação que ele iniciou no passado. Mas era muito assim, olha, a gente precisa ficar na Libertadores. Então ele fez algo rápido. Tem chance de título. Aí depois acabou. E aí esse ano, com tranquilidade, ele vai montando algo que possa ser algo mais profundo, né? Por exemplo, eu acho que esse formato, para agora, é o mais equilibrado que ele tem. O Dela Cruz, segundo volante, que aconteceu igual 2022, né? Que o Bruno Henrique se machucou, aí começou a jogar com o Pedro e o Gabigol, e dessa vez porque o Gerson se machuca e agora o Dela Cruz joga na posição. Que o Tite, ele tava entendendo as coisas, ele tava geralmente colocando pra jogar quase que duas formações, e qual era a mexida? Eu começo com o Dela Cruz aberto, com o Gerson por dentro, depois eu mudo. Eu abro o Gerson e trago o Dela Cruz pra dentro. Vai testando os dois. E o time se mostrava sempre mais equilibrado. Pelo menos o Dela Cruz crescia quando ele vem pro lado do Pulgar, porque ele tem mais amplitude. E outra, o time com os pontas, mesmo tem gente que reclama que são pontas que jogam pra dentro, não são pontas tão agudas, mas o que esses caras fazem no corredor... O Flamengo melhorou a defesa. Mas a construção de qualquer time, pra ter um equilíbrio, ela passa de uma construção de sistema defensivo. Mas a galera fica no desespero, a galera quer ver... espetáculo. E de uma hora pra outra. Quer ver 5x0. E ao mesmo tempo não quer ver o time sofrendo. Meu amigo, eu vou te falar, eu nunca vi um time do Tite dando espetáculo. O de 2015 do Corinthians, ao longo do campeonato. Não, ao longo. Jogou Embala bem. E aí... Não, é espetáculo. Mas quando embalou... Você pegar... Quando embalou, Léo... Mal, com o Renato Augusto... Espetáculo. Que eles fazem contra o Vasco ali. Quando embala, né? Eu não acho. Ele começa, se consola, mas quando embala... O Botafogo embalado no ano passado não dava espetáculo. Tinha os jogos do Newton Santos que o time ia muito bem. Eu vi o time ia muito... Pra mim, espetáculo quem dava era o Flamengo de 2019. Não, sim, o Cruzeiro de 2003. Em alguns momentos, o Fluminense do Diniz dá espetáculo, como foi o caso do jogo contra o River Plate no Maracanã no ano passado. O final contra o Flamengo. O time do Tite dá espetáculo, jogou muito bem. Muito eficiente, muito bem. Mas 80 muita intensidade, espetáculo. O que o Jesus quebrou o recorde era do Tite, do Corinthians. De pontos, de gols sofridos. Sim, mas era mais um time mais... o melhor turno da história do brasileiro foi o do Botafogo. Então, que superou o que era o Jesus dando espetáculo. Mas aquele time era ofensivo, que era totalmente contrário do Empatite, que na época. O Empatite de 2011. Empatite de 2013. Mas você não Pós-mundial. Mas você não precisa dar espetáculo pra ser campeão. Não. Ainda mais no pontos corridos. Você pode ser eficiente e ser campeão. Acumular pontos, perder. Esse time tem uma característica, que ele tá se tornando. Se ele conseguir manter isso pros grandes campeonatos, Libertadores e Brasileiro, no Brasileiro a vantagem é muito grande. Se você não perde, se você ganha mais do que empata, no mata-mata você pode não perder, não levar gol, mas no jogo derradeiro você leva um gol. O time que leva pouquíssimos gols, ele vai disputar o título brasileiro. Eu já vi a matéria, se eu não me engano, não sei de qual repórter do GE ontem, acho que foi do Fred. Se o Rossi ficar mais 3 jogos e 30 minutos sem tomar gol, ele entra pra história como goleiro do Flamengo, na história com mais tempo sem ser vazada. Com pouquíssima confiança do torcedor, no caso do goleiro. A bola não chega. Tem uma galera. A bola não chega. Mas isso interfere na confiança do torcedor ou de qualquer um no goleiro. Poucas bolas chegam. O único gol que o Flamengo... Peca na saída do gol ainda, mas... Então... Nos arremates, os que teve até agora, ele tem boas defesas. Então, quando o Botafogo teve uma cabeçada, quando o Vasco teve outra... Eu comparo o primeiro tempo dele ontem, que ele ficou dando muito chutão e chutão errado... Muito errado. Com o que o São Paulo fez com o Santos, naquele Flamengo e Botafogo, que o Botafogo venceu 3-1, se eu não me engano, dos gols do Tiquinho. Porque ali, é claramente a orientação do treinador, que era explorar as deficiências nas laterais do Fluminense. Que tinha ali um... Botafogo com o Santos? Porque o que acontece? Na época do São Paulo, no passado. Em termos de... Não, Santos goleiro. Ah, tá.
Quando a Santos tá quebrando na hora. Em termos de orientação, sabe? Porque a orientação do São Paulo era que o Santos ficasse quase no círculo do meio de campo. Sim. Então, assim, ontem foi justamente pra pegar... Primeiro tempo, pessoalmente. Pra pegar desprevenido os pontos, mas só que o Rossi não tava acertando os passes. Ele já conseguiu fazer isso. Numa bola com o Cebolinha, com o gol do Palmeiras. Ele botou o Cebolinha lá na cara do Então, E vamos assim, falar uma parada correta em termos de proteção ao sistema defensivo. Guilhermo Varela jogou muito ontem. Tem melhorado. Jogou muito defensivamente falando e ele participa do primeiro Chegando gol. nos bloqueios. Mas sabe que é isso? Mas aí, Sabe que é eu isso, acho né? que Bem protegido. o Luiz Araújo ajuda. Acaba jogando melhor. Porque ele tem um cara na frente dele que volta com ele pra cobrir. Sim. Você tem aí, o De La Cruz mais solto, fica com mais mobilidade pra na hora que precisar aqui fazer a cobertura, faz junto também. Eu nunca Então critiquei Guilhermo Varela. É que a gente entra nessa... Um grande cara. loop. Se você pensar, o Varela, eu não conheci o Varela, mas ele tinha saído aqui do clube que ele jogou no Uruguai, tinha conseguido ir lá pra Rússia, jogava na seleção dele. Tipo assim, o cara não podia ser... É um cego da bola. Agora tem tudo isso, tem expectativa, pressão, um treinador que ele pegou os times do Flamengo zoneado pra cacete, aí tudo estoura nas costas do maluco. Cara, o jogador tem muita parada, tanto de adaptação pra gringo, eu acho muito isso. Em jogo, o John Arias joga hoje no Fluminense, o torcedor do Fluminense sabe o quanto o John Arias não jogou E no o Fluminense. Orelhano, pô. E o Orelhano do Vasco agora. Meteu o pé. Argentino que meteu o pé. Agora, você pega o Varela, tem essa demora na adaptação e outra. É você querer dele um jogador que ele não é. Ele seja um Rodinei no final de passagem. Não é agudo, outro, um ponta. É outro jeito. O estilo de jogo do Flamengo é outro, taticamente é outro. E ele é um jogador que não vai te dar o que o Rodinei te dá. Os jogadores vêm aqui. Jogadores diferentes. A gente consegue observar muito a fala deles, né? Faz total diferença quando tem um treinador que o treinador resolve. O pessoal tá falando aqui do Varela, Manchester United. Que ele passou pelo Manchester United. O Pumita passou no Real Madrid também. Que assim, que o cara tá jogando a bola dele e vai chegar no clube e o treinador fala assim, vem cá, meu esquema é esse aqui, eu conto com você, você é meu lateral, fecha com o cara. No Flamengo era assim, o Vitor Pereira, o São Paulo botava, fazia o jogo... Ninguém sabia que era o terceiro reserva. Aí entra o Wesley, entra o Matheus. E nunca tinha. O Tite definiu desde o início. Não, vai ser você. E pra mim é claro, outra coisa, esquema tático do Tite, pontas e laterais que não necessariamente tenham esse poder de chegar à linha de fundo, de serem agudos, mas talvez os laterais vão fechar por na dentro. construção da jogada de trás. E é por isso que eu acho que... O Vinha vai tomar posição já. E aí o Ayrton Lucas vai sendo escutado. É por isso que eu acho que o Vinha vai ser assim, vai tomar... É só questão física. Se o Ayrton não vira uma opção até na ponta, hein? Pode ser. Porque ele é muito forte ofensivamente. De repente, depois como ala... Não, o Vinha vai ser esse lateral do Flamengo. Você vê, claramente... Novamente, eu já falei isso aqui uma vez. Não é comparando, é outro nível de jogador. Mas é a mesma característica do Felipe Luiz de armar jogo por dentro. Com isso, o De La Cruz pode jogar como no segundo homem de meio campo com essa proteção. Só que aí... É encaixe. Vai ser isso daí. Só que aí é que tá a questão, né? Com o De La Cruz, eu quero ver se o Tite vai manter o De La Cruz como segundo homem e vai botar o Gerson mais à frente quando o Gerson voltar, porque o Gerson vai voltar pro time. É só daqui a 2 meses. Cara, esquece, eu acho que por enquanto... É porque o Tite gosta depois que ele do voltar, Gerson, Matheus, ele vai ter que se recondicionar. Sim. Se o time estiver voando, então, o Tite não é burro, é lógico. Então, é aquele negócio. Se o time estiver encaixado, azeitado, ele vai... mas eu vou botar ele de volta. Eu acho que não. Não, assim, citou bem a questão do Bruno Henrique no encaixe do Dorival com Gabigol e Pedro. Isso aí, irmão. Vai esperar. Porque poderia ser o Cebolinha. Encaixou o time. Alguém lembrou isso ontem, eu não lembrava. Encaixou. Quando o Dorival chegou, já tinha o Cebolinha. O Bruno machucou. Bota o Cebolinha. Não. Porque às vezes a gente entrou aqui falando como se assim, se a única opção do Dorival fosse botar o Pedro com o Gabigol. Não. O mais lógico era botar. Perdi o Bruno Henrique, bota o Cebolinha. Ele não. Ele, calma aí, vou fazer jogar o Gabigol e o Pedro junto? Não, perfeito. Eu só acho que assim, eu duvido que o time, será banco? que o Tite monte um time pegando projeção de carreira do Tite. Assim, ele vai dar oportunidade pro Gerson. Sim. Não, além da questão de rotatividade de jogos, que tem muito, o gosto eu dele acho que pelo ele vai Gerson, dar... porque o Gerson sai do time pelo Tite como o principal jogador do meio de campo. Ele é o principal jogador do meio de campo na visão do Tite. Tanto que ele faz um trabalho sujo
Que a torcida não tá vendo aquele Gerson de 2019, nem o Gerson da melhor fase do São Paulo no ano passado, que tava chegando muito à frente e tal. Só que eu acho muito difícil o Tite não montar o meio de campo ideal dele partindo pelo Gerson. Mas aí você botaria pela convicção dele. Em que posição? Não, então, aí é que tá. A melhor posição do De La Cruz é essa que ele tá jogando de segundo homem. Eu acho. Eu não acho difícil que o Tite teste o Gerson mais à frente, como o Gerson jogou na direita. E aí, galera, o que é que vocês acharam aí desse bate-papo aí, desse react, desse debate, dessa conversa entre o pessoal aí do Charla? No caso aí, tem coisas aí, pontos bem positivos, né, de tudo que ele falou em relação ao Flamengo e toda a visão panorâmica aí do elenco do Flamengo, né? Temos coisas aí a melhorar, aperfeiçoar. Para quê? Para nós conquistarmos título nesse ano. E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e fui!